que me ajudou a entender assim, não é só apertar um botão, voltar no tempo, delete, né? Não é uma coisa ali virtual, que a gente vê o bebê numa tela e vai apagar. É uma vida que você tem que de alguma forma matar, né? E deixa consequências, né, para a mãe. Olha aqui, falar em aborto, a Raquel, Kelzinha São Paulo, diz o seguinte: bom dia, fiz um aborto porque era muito nova na época e não sentia-me preparada financeiramente e emocionalmente para ter o bebê. Foi difícil, mas superei. Queria saber se a Joana participa de algum grupo pró-vida e o que ela acha das mulheres que decidem abortar. A gente falou agora um pouquinho sobre isso, né, Raquel? Você participa de algum grupo pró-vida? A gente começou a participar recentemente, Tá. que foi esse mesmo grupo que convidou a gente para ir para Brasília, para contar a história da Vitória, né? Eu acho que é importante assim, ter esse trabalho de suporte para as pessoas que estão passando por uma gestação em crise, né? Que é algo que... É o Ramalho, né? Isso, ela faz um trabalho que ela fez, ela conta que ela fez um aborto. Sim. E foi um caminho bem difícil. Ela sofreu bastante, até como adulta ainda, né? E aí e é muito bonito, assim, as histórias que ela conta, os relatos, assim, de situações de muito desespero, né? Que a pessoa fica, né? É uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Mas, assim, como que recebendo ajuda, recebendo suporte, informação, né? Como que está esse bebê ali dentro, o que ele já é, como que é feito o aborto. Isso ajuda a gente a ter mais força para seguir adiante, né? Mas eu acho que quem passa por isso precisa de ajuda, precisa de apoio psicológico. Claro. Mas eu acho que sempre vale a pena, assim, escolher um caminho de dar uma oportunidade para essa vida, por mais difícil que seja, né? Eu acho que vale a pena ajudar, né? Aqui o Amauri, ele fala: o programa está demais, não perco, pois aprendo muito aqui. São exemplos de vida. Obrigada, Amauri. Gostaria de saber se a infância da Joana foi boa e se ela sentiu esse amor que passou para a Vitória. Abraço. Com certeza. Foi muito especial. Assim, eu lembro muito do cuidado da minha mãe, né? Que ela sempre foi muito dedicada, né? Ela sempre trabalhou fora, né? Assim, algumas coisas assim, não era aquela super proteção, né, de estar sempre junto, mas acho que muito assim do cuidado, da dedicação dela. Até quando a Vitória nasceu, ela me apoiou muito, né, de vir, e com muito medo, né, a família tinha muito medo, como vai ser medo que a gente sofresse, mas quando eles a viram, todo mundo se encantou e deu muita força. Então essa parte da família ajuda muito. Bacana. Gente, não vai dar para ler todas as perguntas, mas depois eu passo para o seu e-mail, né? Aqui o Matias pergunta para você qual foi a maior lição que a Vitória ensinou para você, né? Acho que a Vitória deve ter se transformado num lindo anjinho. Parabéns. Obrigada. É difícil falar de uma única lição, né? Porque acho que cada momento que a gente passou, a gente aprendeu muitas coisas, e ao longo do dia a dia, assim, momentos difíceis, eu lembro de coisas que ela me ensinou, mas acho que a maior lição que ela me deu foi de força, né? Você sente que você cresceu emocionalmente, espiritualmente? Muito. Por ter passado por essa experiência? Sim, quer dizer, porque acho você e ela juntas, né? Assim, acho que a gente vê, assim, hoje com meu marido, a gente, alguma situação difícil, uma preocupação financeira, uma preocupação... Fala que besteira, né? A gente pensa, não, tudo bem, mas a gente passou por tanta coisa junto, e a gente não dá pra você, às vezes, prever, não, como vai ser daqui a um ano, como esse problema vai se resolver. Mas é verdade, né, Joana? As pessoas às vezes reclamam por tão pouco, né? Coisas tão pequenas. Acho que é uma coisa que a gente vai... Tem situações que não adianta. Às vezes uma coisa pequena vai nos trazer muito sofrimento, mas a gente... Talvez o sofrimento maior esteja dentro da gente do que na situação. Concordo com você. Vamos ver aqui a Sandra. Bom dia, parabéns para a Joana. Gostaria de saber o que ela pensa sobre uma pessoa na mesma situação que acabou escolhendo pelo aborto. Parabéns pelo programa.
Aliás, deveria ser chamado de Mulheres Fantásticas. Então, assim, a gente tem nesse grupo de apoio uma coisa que é muito legal, que a gente criou um grupo, né, que eu estava contando, a gente conversa, pensei, essas mães que entram em contato comigo pedindo ajuda, eu vou colocar todas juntas, porque às vezes tem coisa, tipo uma mãe que está passando por uma gestação e já tem um filho maior. Eu não tinha filhos, mas essa mãe que tinha filhos maiores pode ajudar, que também tem, como passar a situação para os irmãos, como ajudar. Sim. Ou a mamãe que o companheiro abandonou, como que ela lidou, como que lidou com a família. Bacana. E a gente tem, começaram a surgir mulheres que abortaram também, né, buscando ajuda. Tá. E eu pensei, o que vai sair daí? Eu pensei, não, vamos todo mundo junto se ajudar. Legal, então, quer dizer, você ajuda também quem teve essa decisão. E tem mães que ajudam muito o grupo, e é muito legal assim que... sem julgamento, mas assim, buscar, muitas parece que faltou aquela etapa da despedida e do reconhecimento desse filho na família, né? Então a gente trabalha com isso, vamos fazer um quadro com o nome do seu filho, conta a sua história, é muito importante registrar, né? Finalizar verbalizar, isso realmente. Aí vamos ver aqui a Ana Rita de Curitiba, parabéns a Joana e a Vitória. A minha questão é a seguinte, qual a crença da Joana em relação à vida após a morte? Ela acredita que verá a Vitória novamente? Abração, parabéns. E aí, como é que é? Você vai reencontrar a Vitória? Como é que você vê isso? Eu acredito, eu sou cristã, a gente não segue nenhuma denominação religiosa, mas eu acredito muito e assim, a forma como tudo foi vivido, os sinais que a gente viu assim da existência de Deus, de uma transcendência e a forma como a gente se despediu assim, parece ser uma coisa, é difícil explicar para alguém, mas quando você vive, você fica com essa certeza, né? Então eu acredito muito que ela cumpriu a missão dela, que ela seguiu o caminho dela e que eu tô aqui cumprindo a minha missão, seguindo o meu caminho, mas que um dia, não sei como vai ser, mas que... Quando você pensa nela agora, por exemplo, você está falando dela, dói para você ou não? Tive a sensação, aquela saudade boa que é diferente da dor ruim do luto, né? Sempre a gente pensa nela, vem os melhores sentimentos que eu tenho. Isso é muito saudável. Porque eu penso assim, às vezes mesmo no dia a dia, as preocupações, os medos que continuam naturais, parece assim que é um refúgio. Eu penso, nossa, mas a Vitória era tão linda, ela foi algo tão precioso que aconteceu na minha vida. Que bom, não vem tristeza, quando você pensa, vem... Vamos só mais uma do André? Olá, gostaria de parabenizar a Joana pela coragem. Queria saber se ela tem plano para ter outros filhos. E caso acontecesse o mesmo diagnóstico, ela faria tudo de novo? Então, boa pergunta. A gente está rindo porque já falou um pouquinho sobre... Na verdade, eu estou grávida de 7 meses. Não aparece, né, na câmera barriga. Eu estou grávida e a gente engravidou um pouco, quase completando um ano do falecimento da Vitória, que a gente... sentiu que precisava também desse tempo para chorar, para assimilar, para viver, né? É importante isso. Viver o nosso luto. Sim. E foi muito difícil, assim, a gente queria muito ter mais filhos, mas também, mesmo a gente tendo vivido, aprendido tanta coisa, lógico que vem o medo de viver novamente uma situação difícil. Não, assim, pensando, não, se acontecer, vai ser precioso como a Vitória, vai ser uma criança especial que eu vou amar. Mas a gente tem medo de sofrer, né? O medo nossa, então será que tem algum problema conosco, genético? E como é que tá o bebê? Ele tá bem, a gente fez os exames morfológicos. É uma gestação, assim, tem essa preocupação que muitas mães, quando é a primeira gestação, não tem, ou quando já aconteceu, tudo bem. Mas a gente pensou, a gente precisa se dar esse direito, né? De continuar sonhando. Com certeza. Tomei o ácido fólico, que é uma vitamina que previne, né, defeitos do Tava lendo neural. isso para pauta. Então, eu tomei com 3 meses antes de engravidar, que qualquer mulher deve tomar. Sim. E tá tudo bem, ele vai nascer em fevereiro. Se Deus que gostoso. quiser, a gente tá esperando. Que bacana. Pra gente terminar, Joana, gostaria só que você desse uma mensagem, de repente, para as mães em geral, né, que
Então, nessa dúvida, aborto ou não aborto, né? O que que eu faço? Não estou me sentindo preparada. O que que você falaria? Olha, eu acho que o que eu sempre falo, assim, muita calma, né? Vamos conversar. Esse filho tá com você já é um fato, né? Nada que se faça daqui para frente vai mudar o fato de essa criança existe, que ela tem esse problema, né? Mas que tem um caminho, que é um caminho muito especial de se envolver com essa criança e conhecê-la e tentar aprender um pouco no meio de tantas situações difíceis, o que essa criança tem para te ensinar, para viver com você, né? E que é possível encontrar ajuda e esse caminho fica muito mais leve com a ajuda, né? Conversando com outras mães, ouvindo outras histórias. Outras pessoas que têm histórias parecidas, é muito importante isso. E a gente até, não se sente sozinha, sim, né? Que a gente vê que não somos as únicas, não é uma coisa que só aconteceu com você, que infelizmente acontece muito com muitas mulheres. E também tem mães que interromperam, que podem contar como foi, o quanto isso também foi doloroso. E assim, e muito importante receber apoio, né? Se seu médico não te apoia, se ele está pressionando o tempo todo a interromper, tem profissionais que vão ser mais isentos, que vão te apoiar, que vão te deixar mais tem outras leve linhas, outro tipo de orientação. Então, gente, qualquer coisa, entre no site dela que está passando, no blog, entre em contato com ela, né? Eu queria agradecer muito a sua presença, obrigada, viu? Tati. Muito obrigada, parabéns pela história de vida. E a Vitória realmente é um anjinho, viu? Muito linda. Muito obrigada, viu? Você, o Marcelo, realmente muito bacana. Que agradeço. Gente, um beijo muito grande, fiquem com Deus. Um pouquinho sobre isso, né, Raquel? Você participa de algum grupo Pró-Vida? A gente começou a participar recentemente, que foi esse mesmo grupo que convidou a gente para ir para Brasília, para contar a história da Vitória, né? Eu acho que é importante assim ter esse trabalho de suporte para as pessoas que estão passando por uma gestação em crise, né? Que é algo que... É o Ramalho, né? Isso, ela faz um trabalho que ela fez, ela conta que ela fez um aborto e foi um caminho bem difícil. Ela sofreu bastante, até como adulta ainda, né? E aí e é muito bonito, assim, as histórias que ela conta, os relatos, assim, de situações de muito desespero, né? Que a pessoa fica, né? É uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Mas, assim, como que recebendo ajuda, recebendo suporte, informação, né? Como que está esse bebê ali dentro, o que ele já é, como que é feito o aborto. Isso ajuda a gente a ter mais força para seguir adiante, né? Mas eu acho que quem passa por isso precisa de ajuda, precisa de apoio psicológico. Claro. Mas eu acho que sempre vale a pena, assim, escolher um caminho de dar uma oportunidade para essa vida, por mais difícil que seja, né? Eu acho que vale a pena ajudar, né? Aqui o Amauri, ele fala: o programa está demais, não perco, pois aprendo muito aqui. São exemplos de vida. Obrigada, Amauri. Gostaria de saber se a infância da Joana foi boa e se ela sentiu esse amor que passou para a Vitória. Abraço. Com certeza. Foi muito especial. Assim, eu lembro muito do cuidado da minha mãe, né? Que ela sempre foi muito dedicada, né? Ela sempre trabalhou fora, né? Assim, algumas coisas assim, não era aquela super proteção, né, de ficar sempre junto, mas acho que muito assim do cuidado, da dedicação dela. Até quando a Vitória nasceu, ela me apoiou muito, né, de vir
com muito medo, né? A família tinha muito medo, como vai ser medo que a gente sofresse, mas quando eles a viram, todo mundo se encantou e deu muita força. Então, essa parte da família ajuda muito. Bacana. Gente, não vai dar para ler todas as perguntas, mas depois eu passo para o seu e-mail, claro, né? Aqui o Matias pergunta para você qual foi a maior lição que a Vitória ensinou para você, né? Acho que a Vitória deve ter se transformado num lindo anjinho. Parabéns. Obrigada. É difícil falar de uma única lição, né? Porque acho que cada momento que a gente passou, a gente aprendeu muitas coisas e ao longo conta a sua história. É muito importante registrar, sim, né? Finalizar verbalizar, isso realmente. Aí vamos ver aqui a Ana Rita de Curitiba. Parabéns a Joana e a Vitória. A minha questão é a seguinte: qual a crença da Joana em relação à vida após a morte? Ela acredita que verá a Vitória novamente? Abração, parabéns. E aí, como é que é? Você vai reencontrar a Vitória? Como é que você vê isso? Eu acredito. Eu sou cristã, a gente não segue nenhuma denominação religiosa, mas eu acredito muito e assim, a forma como tudo foi vivido, os sinais que a gente viu assim da existência de Deus, de uma transcendência e a forma como a gente se despediu assim, parece ser uma coisa, é difícil explicar para alguém, mas quando você vive, você fica com essa certeza, né? Então eu acredito muito que ela cumpriu a missão dela, que ela seguiu o caminho dela e que eu tô aqui cumprindo a minha missão, seguindo o meu caminho, mas que um dia, não sei como vai ser, mas que... Quando você pensa nela agora, por exemplo, você está falando dela, dói para você ou não? Tive a sensação, aquela saudade boa que é diferente da dor ruim do luto, né? Sempre a gente pensa nela, vem os melhores sentimentos que eu tenho. Isso é muito saudável. Porque eu penso assim, às vezes mesmo no dia a dia, as preocupações, os medos que continuam naturais, parece assim que é um refúgio. Eu penso, nossa, mas a Vitória era tão linda, ela foi algo tão precioso que aconteceu na minha vida. Que bom, não vem tristeza, quando você pensa, vem... Vamos só mais uma do André? Olá, gostaria de parabenizar a Joana pela coragem. Queria saber se ela tem plano para ter outros filhos. E caso acontecesse o mesmo diagnóstico, ela faria tudo de novo? Então, boa pergunta. Boa pergunta. A gente está rindo porque já falou um pouquinho sobre... Na verdade, eu estou grávida de 7 meses. Não aparece, né, na câmera barriga. Eu estou grávida e a gente engravidou quase completando um ano do falecimento da Vitória, que a gente... sentiu que precisava também desse tempo para chorar, para assimilar, para viver, né? É importante isso. Viver o nosso luto. Sim. E foi muito difícil, assim, a gente queria muito ter mais filhos, mas também, mesmo a gente tendo vivido, aprendido tanta coisa, lógico que vem o medo de viver novamente uma situação difícil. Não, assim, pensando, não, se acontecer, vai ser precioso como a Vitória, vai ser uma criança especial que eu vou amar. Mas a gente tem medo de sofrer, né? O medo nossa, então será que tem algum problema com... Boa pergunta. Boa pergunta. A gente está rindo porque já falou um pouquinho sobre... Na verdade, eu estou grávida de 7 meses, não aparece, né, na câmera barriga. Eu estou grávida e a gente engravidou quase completando um ano do falecimento da Vitória, que a gente... sentiu que precisava também desse tempo para chorar, para assimilar, para viver, né? É importante isso. Viver o nosso luto. Sim. E foi muito difícil, assim, a gente queria muito ter mais filhos, mas também, mesmo a gente tendo vivido, aprendido tanta coisa, lógico que vem o medo de viver novamente uma situação difícil. Não, assim, pensando, não, se acontecer, vai ser precioso como a Vitória, vai ser uma criança especial que eu vou amar. Mas a gente tem medo de sofrer, né? O medo nossa, então será que tem algum problema conosco, genético? E como é que tá o bebê? Então, ele tá bem, a gente fez os exames morfológicos,
É uma gestação, assim, tem essa preocupação que muitas mães, quando é a primeira gestação, não têm, ou quando já aconteceu tudo bem. Mas a gente pensou, a gente precisa se dar esse direito, né, de continuar sonhando. Com certeza. E tomei o ácido fólico, que é uma vitamina que previne, né, defeitos do Tava lendo neural. isso para pauta. Então, eu tomei com 3 meses antes de engravidar, que qualquer mulher deve tomar. Sim. E tá tudo bem, ele vai nascer em fevereiro, se Deus que gostoso. quiser, a gente tá esperando. Que bacana. Pra gente terminar, Joana, gostaria só que você desse uma mensagem, de repente, para as mães em geral, né, que estão nessa dúvida, aborto ou não aborto, né, o que eu faço, não estou me sentindo preparada, o que você falaria? Olha, eu acho que o que eu sempre falo, assim, muita calma, né, vamos conversar, esse filho tá com você já é um fato, né? Nada que se faça daqui para frente vai mudar o fato de essa criança existe, que ela tem esse problema, né? Mas que tem um caminho, que é um caminho muito especial de se envolver com essa criança e conhecê-la e tentar aprender um pouco no meio de tantas situações difíceis, o que essa criança tem para te ensinar, para viver com você, né? E que é possível encontrar ajuda e esse caminho fica muito mais leve com a ajuda, né? Conversando com outras mães, ouvindo outras histórias. Outras pessoas que têm histórias parecidas, é muito importante isso. E a gente até, não se sente sozinha, sim, né? Que a gente vê que não somos as únicas, não é uma coisa que só aconteceu com você, que infelizmente acontece muito com muitas mulheres. E também tem mães que interromperam, que podem contar como foi, o quanto isso também foi doloroso. E assim,